E se o grande segredo para uma transformação radical na vida não estivesse naqueles saltos gigantescos e heróicos, mas em algo tão pequeno, tão minúsculo, que a gente quase nem enxerga? É exatamente sobre isso que vamos conversar hoje, mergulhando na ideia de hábitos atômicos. Vamos começar com uma conta que, olha, parece até mentira. Se alguém melhora só 1% a cada dia, no final de um ano, o resultado não é uma melhoria de 365%. A mágica dos juros compostos mostra que essa pessoa estaria quase 38 vezes melhor. É um crescimento absurdo, explosivo, construído tijolinho por tijolinho, de forma quase invisível. E é exatamente essa a primeira grande sacada. O poder inacreditável desse 1%. Se isso tudo parece só teoria, dá uma olhada nesse caso real. Por quase um século, a equipe de ciclismo da Grã-Bretanha era, bem medíocre. Até que eles contrataram um novo diretor que chegou com uma filosofia muito simples: a agregação de ganhos marginais. A estratégia era só uma: buscar uma melhoria de 1% em absolutamente tudo. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. O conforto do selim da bike, a aderência dos pneus, o tipo de gel de massagem que eles usavam, até ensinar os atletas a lavar as mãos do jeito certo para não pegar resfriado. Parecem detalhes bobos, né? Mas esses ganhos mínimos, somados, criaram uma avalanche de sucesso. E essa citação do James Clear, autor do livro, captura a essência da coisa. O segredo não é a intensidade de um dia, mas a consistência ao longo de anos. Só que é aí que a gente enfrenta um problema bem comum. No começo, parece que nada está funcionando. É o que o livro chama de platô do potencial latente. Imagina só um cubo de gelo numa sala. A temperatura sobe de -5 para -4 graus. Nada acontece. De -4 para -1, ainda nada. Parece que todo o esforço para aquecer a sala é inútil. Mas aí, quando a temperatura passa de 0 para 1 grau, a mágica acontece. A transformação não veio nesse último grau. Ela estava sendo acumulada o tempo todo de forma invisível. Nossos hábitos funcionam exatamente da mesma forma. E para conseguir atravessar esse platô sem desistir, é preciso uma mudança de perspectiva. A primeira grande virada de chave é focar nos sistemas e não nas metas. Qual é a diferença na prática? Metas são o resultado que se quer alcançar, tipo vencer o campeonato. Sistemas são os processos que levam a esse resultado, por exemplo, nunca perder um treino. O problema com as metas é que geralmente tanto os vencedores quanto os perdedores têm a mesmíssima meta. O que de fato diferencia um do outro é o comprometimento com o sistema, dia após dia, faça chuva ou faça sol. E essa frase, olha, é um soco no estômago de tão precisa. Ninguém se eleva ao nível das metas. A gente cai para o nível dos nossos sistemas. Um bom sistema é a sua rede de segurança, sabe? É o que te segura naqueles dias em que a motivação simplesmente tira férias. Mas, acredite, a gente pode ir ainda mais fundo. Além dos resultados e dos sistemas, existe o núcleo da mudança de verdade: a identidade. Pensa em 3 camadas, como se fosse uma cebola. A maioria das pessoas começa de fora para dentro, focando nos resultados. Eu quero perder peso. Outros focam na camada do meio, nos processos. Vou seguir uma dieta e ir para a academia. Mas a mudança mais poderosa, aquela que dura, acontece de dentro para fora, começando pela identidade. Eu quero me tornar o tipo de pessoa que é saudável e ativa. A diferença no jeito de falar é sutil, mas o impacto na nossa mente é gigantesco. Dizer estou tentando parar de fumar ainda carrega a identidade de um fumante que está fazendo um sacrifício. Agora, dizer eu não sou fumante é uma declaração de uma nova identidade. Cada vez que o cigarro é recusado, não é um sacrifício, é uma afirmação de quem essa pessoa é. E aqui a gente chega no ponto central. Cada pequeno hábito não é só uma tarefa para riscar da lista, é um voto. Cada treino é um voto para a identidade de pessoa atlética. Cada página lida é um voto para leitor. Os hábitos são o jeito que a gente tem de incorporar, de vestir uma nova identidade. Ok, a filosofia é poderosa, eu sei. Mas como é que a gente constrói isso na prática? É aqui que a gente entra no manual de instruções do comportamento humano. Todo e qualquer hábito que a gente tem segue um ciclo neurológico bem simples, de 4 etapas. Primeiro, o estímulo, que é o gatilho que dispara tudo. Depois vem o desejo, a motivação por trás da ação. Em seguida, a resposta, que é o hábito em si. E, por fim, a recompensa, que satisfaz o desejo e ensina o cérebro a repetir o ciclo no futuro. E é a partir desse ciclo que nascem as 4 leis da mudança de comportamento.
Para criar um bom hábito, é preciso torná-lo óbvio, atraente, fácil e satisfatório. E para se livrar de um hábito ruim, é só fazer o exato oposto, torná-lo invisível, repulsivo, difícil e insatisfatório. Esse slide aqui é basicamente o mapa do tesouro. Vamos ver uns exemplos práticos. Para a primeira lei, tornar óbvio, uma técnica ótima é o empilhamento de hábitos. É só conectar um comportamento novo a um que já existe na rotina. A fórmula é simples. Depois de hábito atual, eu vou novo hábito. Por exemplo, depois de tomar meu café da manhã, eu vou meditar por 1 minuto. Simples assim, direto ao ponto. Agora, pulando para a terceira lei, tornar fácil, tem a regra dos 2 minutos, que é simplesmente fantástica. A ideia é pegar qualquer novo hábito e reduzir ele a uma versão que leve menos de 2 minutos para fazer. Ler todo dia vira ler uma página. Correr 5 quilômetros vira colocar o tênis de corrida. O objetivo aqui não é atingir a meta final logo de cara, mas sim dominar a arte de começar. No fim das contas, a grande verdade que amarra tudo isso é que os pequenos hábitos não se somam, eles se multiplicam, sabe? Eles geram um efeito composto que vai transformando quem a gente é ao longo do tempo. E isso tudo nos leva de volta ao começo. Uma jornada de 1000 quilômetros começa com um único passo. Então a reflexão que fica é qual pequeno hábito, qual melhoria de 1% pode ser um voto para a pessoa que se deseja tornar começando hoje.